Olá, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite do Recriarte. Obrigada eu. Chamo-me Alexandre Almeida e hoje vou-lhe entrevistar, mas é para ser descontraído. Ok. Como se chama? Então, meu nome é Patrícia Soso, sou atriz, encenadora e professora de teatro. Ok. O que lhe fez gostar assim de teatro e seguir teatro? Seguir teatro. Teatro não foi logo a minha primeira opção de escolha. Eu estudei, antes ainda no ensino médio, não sabia se eu seguiria ou não a carreira. Então, tive testes, fiz outras coisas e estudei Direito, na verdade. Minha formação de universidade foi inicialmente de Direito. Mas não me sentia no meu lugar, me sentia sempre que faltava alguma coisa. E nessa época da faculdade comecei a fazer também teatro, fazer oficinas de teatro. E aí fui percebendo que me sentia à vontade, que isso me inspirava, isso me sentia mais viva. E após seguir a faculdade, terminei, minha família fez questão que eu terminasse. Eu nessa época também ainda não sabia, estava experimentando, então me formei. Mas ao mesmo tempo comecei a fazer teatro e levei um tempo as duas coisas. Trabalhava na área jurídica e também fazia teatro nos outros horários. E aí chegou um momento em que para mim estava muito difícil, estava muito puxado, estava me sentindo duas pessoas levando uma vida assim, né, dupla praticamente. E aí decidi que eu ia largar o Direito e seguir só com teatro. E segui só com teatro. E aí fui fazer uma formação de teatro mesmo e depois, desde então, é a minha área. Ok. E para além do teatro e dar aulas, o que gosta também de fazer no seu tempo livre? Bom, tempo livre é uma palavra muito linda, porque eu sou mãe de duas crianças, então assim, o tempo livre muitas vezes, obviamente, tem esse lado da maternidade. Eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 6, então assim, é super agitado, com as atividades de pós-escolares deles também. Então, sou uma mãe de jogador de futebol e mãe de patinadora, então assim, é uma coisa muito agitada que também me leva, nos meus tempos livres também, a estar com eles. Conta um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória no teatro, no Direito, como a senhora falou. Então, eu sou brasileira, sou gaúcha, estudei lá Direito e trabalhei também um tempo nessa área social, na área do direito também. Trabalhava na área de regularização de casas, de pessoas que precisavam casas, numa área mais social. E nessa época conheci o teatro e conheci também o teatro social. Fiz muito teatro em comunidades mais carenciadas, trabalhei com temáticas importantes da área da saúde, sempre também através do teatro. E como eu disse, depois que eu resolvi fazer só realmente o teatro, eu fui estudar teatro na Itália. No Rio Grande do Sul, eu tenho parentes, assim, os meus antepassados eram italianos, então tinha uma familiaridade com a língua e fui estudar teatro na Itália. Fiz uma formação de teatro lá. E quando retornei ao Brasil, então tenho trabalhado não só como atriz, mas também depois também dei aula de italiano, fiz também um pouco disso. E depois de um tempo vim morar em Portugal, casei e vim morar aqui em Portugal. E desde então aqui em Portugal tenho trabalhado como encenadora. Também, e como fiz mestrado em teatro, então também dou aulas de teatro e que mais? E como artista, nós fazemos teatro, cinema, televisão, já tive algumas experiências em Portugal também de cinema e televisão. E também pesquiso outras coisas na área da performance, nessa área de intervenção urbana que me interessa, questões de território e mesmo de... Para saber mais sobre os sítios que vai atuar. Então, agora estreamos um trabalho com a encenação do Pedro Cera, que se chama Madalena. É uma adaptação ao texto Magdalena do Jaime Salazar Sampaio, que esse ano, inclusive, completa 100 anos do nascimento dele. E então teremos apresentações desse trabalho, que é um monólogo, que é a primeira vez que eu estou fazendo um monólogo, para mim também é um desafio. E agora é esse trabalho que vamos estar na estrada. Quais são as dificuldades do teatro em Portugal e o que espera para o futuro da sua carreira?
Então, as dificuldades no teatro não são só em Portugal, eu diria assim, que é no mundo, porque eu percebi isso tanto no Brasil e na Itália, o tempo que eu também vivi lá. No modo geral, as artes são muito mal remuneradas, muito pouco valorizadas. E então, na verdade, para viver de arte, seja em Portugal ou outro lugar, é muito complicado. Não adianta dizer, é tudo muito lindo, porque na verdade é um trabalho muito árduo, a pessoa ou gosta ou realmente, né, não consegue viver longe, porque ela ou dedica 100% do seu tempo ou... Dedico 100% do tempo, sim, mas é sempre muito complicado, porque, na verdade, a forma com a qual os artistas são, muitas vezes, remunerados é muito aquém da necessidade ou mesmo do valor da própria obra de arte, né? Então, os artistas geralmente têm que trabalhar em várias áreas, como eu dou aula, faço espetáculo, dou cursos, crio possibilidades de também conseguir viver da minha arte, mas é realmente muito desafiador. E eu, sendo estrangeira, também tenho outras restrições. Muitas vezes, para um trabalho artístico, por exemplo, para fazer um casting para entrar num espetáculo português, nem sempre é o biotipo ou é a área ou é o profissional que eles estão à espera. Então eu tenho que criar os meus próprios trabalhos ou entrar em projetos que também entendam essa heterogeneidade de maneiras de falar, seja eu falando português com sotaque brasileiro ou com outros artistas que vêm de Angola, Moçambique, Guiné, que também falam português com outros sotaques, né, com outros acentos. Se um trabalho tiver essa característica, que eu acho que daqui para frente deveriam ter muito mais, porque é muito mais plural e muito mais inclusivo. Na verdade, essa é a dificuldade, assim, incrementar esse tipo de perfil dentro da sociedade portuguesa, porque a gente sabe que é difícil para o artista português, para o estrangeiro, muitas vezes é ainda mais difícil também. Então foi muito difícil a sua... como é que eu vou falar? Adaptação? Mais ou menos. Eu diria que inicialmente eu achei que ia ser ainda muito mais difícil quando vim morar para cá, porque eu achei que, enfim, não ia ter tanta entrada no mercado, mas tive uma grande porta aberta no Grêmio Dramático Povoense, que trabalhei durante 10 anos, que é uma instituição centenária, dedicada ao teatro, muito séria, e então tive oportunidades de encenar trabalhos com eles, criar cursos, criamos a Escola Palco para jovens e adultos. Então tive muitos projetos que deram certo e que estão dando certo. Então tive realmente muita sorte, assim. Eu sei que não é fácil. Participei de filmes que foram um filme que eu participei foi para Cannes. Foi premiado, inclusive em Cannes, foi gravado na Póvoa de Santeria. Então eu acho que foi também um grande presente, assim, de estar trabalhando. Voltaria para o Brasil para trabalhar num teatro? Voltaria. Numa adaptação, uma coisa assim? Voltaria para trabalhar, sim. Tem sempre essa questão da família, que eu sou mãe de 2 crianças, talvez. Já fiz isso de voltar ao Brasil há uns 4 anos atrás, fui fazer um filme, então fiquei por um período específico gravando o filme, então foi possível. Agora, realmente morar lá ou voltar definitivamente para o Brasil, não sei. Gosto de morar aqui, sinto saudades, é verdade também, sinto sempre saudades do Brasil. Por acaso também voltaria para lá, de férias pelo menos. Sim. Eu tenho família lá. Ai, tens família? Parte da minha mãe toda. Olha, que lindo! Parte da minha mãe e o meu irmão também nasceu lá. Pois, há uma ligação Brasil-Portugal, né, histórica, e tem muitos familiares aqui, né, eu por acaso não tenho família, agora tenho, porque sou mãe aqui, mas na verdade os meus familiares e mesmo ascendentes, assim, eram da Itália, tem uma colônia italiana no Brasil muito grande também, né. Mas sim, sinto falta, mas também já tenho bastante amigos aqui, são 10 anos morando aqui, já fiz vários amigos, além de família, eu me sinto em casa também. Adaptou? Já me adaptei, sim. Muito obrigado pela sua presença e espero que possa voltar a acontecer. Obrigada, Alexandre. Obrigada por esse momento para conversarmos juntos. Obrigada.